Eu sou Edward Henry e estou aqui para mais um vídeo de ASMR no canal. Hoje com o capítulo 6 de O Último Olimpiano. E bom, como o intuito desse vídeo é te fazer dormir, relaxar, sentir soninho, eu peço agora que você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda demais. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, que aí você me ajuda financeiramente aqui a manter o canal. Eu serei eternamente grato, você recebe recompensas também. Então, assim, muito obrigado, desde já. O Último Olimpiano, ele é então o último livro da saga Percy Jackson. Então, como eu falei para vocês comentarem, né, eu peço que vocês deem sugestões nos comentários de qual livro a gente vai ler depois, porque as suas sugestões são muito bem acatadas, né? Já teve uma inscrita aqui que sugeriu a ASMR cantando High School Musical e a gente fez. Então, se vocês deixarem muitos comentários assim de outros livros, se eu não tiver, a gente pode ir atrás de tentar conseguir esse livro que vocês quiserem, mas precisa ser muitos comentários para eu ver que muitas pessoas querem outros livros. Caso contrário, a gente vai continuar a saga do Rick Riordan. Eu olhei pra lá porque é onde eles estão. A gente vai continuar a saga do Rick Riordan, que é o autor, né? Com, enfim, as crônicas dos Kane, os heróis do Olimpo e... enfim, até onde tiver, que depois eu não lembro quais outras sagas que tem, mas eu sei que tem outras sagas depois dessas. Mas enfim, e aí se eu tiver vai ser melhor, né? Como Jogos Vorazes, Divergente, Maze Runner, Como Eu Era Antes de Você, se vocês quiserem um livro mais romântico, mais tranquilo. Quer dizer, tranquilo nem tanto, né? Mas enfim, Crepúsculo, tá? São algumas das opções, se vocês quiserem algumas delas. Vocês podem deixar nos comentários. Também, se você é novo aqui no canal, eu estou no capítulo 6, esse é o vídeo do capítulo 6. A gente está no 5º livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos. E a gente tem todos os outros vídeos, livros, enfim, capítulos aqui no canal. É só você ir na aba das playlists aqui no canal e aí você vê quais são esses personagens, quem são, a personalidade, caso você fique um pouco confuso ou confusa, né, no meio da leitura, você pode fazer assim então. Caso você esteja apenas pelo relaxamento, pelo soninho, pelo descanso, não tem problema, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Apenas saiba que, durante a leitura, eu vou alternando entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim, existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar gregos, troianos, romanos, enfim, qualquer tipo de público que vá consumir esse vídeo, a gente vai fazendo dessa maneira então. Como eu comentei, então, o capítulo é o 6, e o nome desse capítulo é Meus Biscoitos Queimam. Não recomendo viagens nas sombras se você tem medo de A. Escuro, B. Arrepios de frio na espinha, C. Ruídos estranhos, D. Deslocar-se tão rápido que dá a impressão de que a pele do seu rosto vai se soltar. Em outras palavras, eu achei incrível. Num minuto eu não conseguia ver nada, só conseguia sentir o pelo da Sra. Larry e meus dedos envolvendo os elos de bronze de sua coleira. No minuto seguinte, as sombras se dissolveram em um novo cenário. Estávamos em um penhasco nos bosques de Connecticut. Pelo menos me parecia Connecticut, pelas poucas vezes que estivera lá. Muitas árvores, muros baixos de pedra, casas grandes. Descendo um dos lados do penhasco, uma estrada atravessava a garganta. Do outro lado havia um quintal. A propriedade era imensa, mais terras intocadas do que gramado.
A casa era uma construção de 2 andares em estilo colonial. Apesar de separada da estrada somente por um morro, dava a impressão de estar no meio do nada. Eu podia ver uma luz brilhando na janela da cozinha. Havia um balanço velho e enferrujado debaixo de uma macieira. Eu não conseguia imaginar como seria morar numa casa daquelas, com um quintal de verdade e tudo mais. Passar a vida toda entre um apartamento minúsculo e dormitórios de escola. Se aquela foi a casa de Luke, eu me perguntava por que ele quisera ir embora. A senhora Larry cambaleou. Lembrei-me do que Nico dissera sobre a viagem nas sombras, deixá-la esgotada. Então desci de suas costas. Ela deu um bocejo imenso, mostrando todos os dentes, o que seria capaz de assustar até um T-Rex. Então rodopiou e desabou com tanta força que o chão tremeu. Nico apareceu ao meu lado, como se as sombras tivessem se tornado mais escuras e originado ele. Tropeçou, mas eu o segurei pelo braço. Estou bem, conseguiu dizer, esfregando os olhos. Como você fez isso? Prática. Algumas vezes dou de cara com muros e outras já fui parar na China. A senhora Larry começou a roncar. Não fosse o barulho do trânsito às nossas costas. Tenho certeza de que ela teria acordado toda a vizinhança. Você também vai tirar um cochilo? Perguntei a Nico. Ele sacudiu a cabeça. Na minha primeira viagem nas sombras, desmaiei por uma semana. Agora só me deixa um pouco tonto, mas não posso fazer isso mais do que 1 ou 2 vezes por noite. A senhora Larry não vai a lugar nenhum por algum tempo. Então teremos de aproveitar o tempo aqui em Connecticut. Olhei para a casa colonial branca. E agora? Tocamos a campainha, disse Nico. Se eu fosse a mãe de Luke, não teria aberto minha porta à noite para 2 garotos estranhos, mas eu não era nada parecido com a mãe de Luke. Soube disso antes mesmo de chegarmos à porta da frente. A calçada era ladeada por aqueles animaizinhos de pano cheios de feijão que se vê em lojas de presentes. Havia miniaturas de leões, porcos, dragões, hidras e até mesmo um minúsculo minotauro de fraldinha. A julgar por suas tristes formas, as criaturinhas com enchimento de feijão estavam ali fora havia muito tempo, pelo menos desde que a neve derretera na última primavera. Uma das hidras tinha uma árvorezinha brotando entre seus pescoços. A varanda da frente era repleta de sinos de ventos. Pedaços brilhantes de vidro e metal tintilavam com a brisa. Tiras de latão soavam como água e me fizeram perceber que eu precisava ir ao banheiro. Eu não sabia como a senhora Castellan podia suportar todo aquele barulho. A porta da frente era pintada de azul turquesa. O nome Castellan estava escrito em letras romanas e abaixo também em grego. Nico olhou para mim. Pronto? Ele mal havia batido a porta quando ela se abriu. Luke! A velha senhora gritou, feliz. Ela parecia alguém que gostava de enfiar os dedos em tomadas elétricas. O cabelo branco se projetava em tufos por toda a cabeça. O vestido simples cor-de-rosa estava coberto de marcas de queimado e manchas de cinza. Quando sorria, seu rosto parecia artificialmente esticado, e a luz forte em seus olhos me fez conjecturar se ela era cega. Ah, meu menino querido! Ela abraçou Nico. Eu estava tentando descobrir por que ela confundia Nico com Luke. Eles não tinham absolutamente nenhuma semelhança. Quando ela sorriu para mim e disse, Luke. Então se esqueceu de Nico e me deu um abraço. Cheirava a biscoitos queimados. Era tão magra quanto um espantalho, mas isso não impediu que ela quase me esmagasse. Entre, insistiu ela. Seu almoço está pronto. Ela nos fez entrar. A sala de estar era ainda mais estranha que o gramado da frente da casa. Espelhos e velas ocupavam cada espaço disponível. Eu não conseguia olhar para lugar nenhum sem ver meu próprio reflexo. Acima do controle da lareira, um pequeno Hermes de bronze voava no ponteiro de segundos de um relógio. Tentei imaginar o Deus dos mensageiros um dia se apaixonando por aquela senhora, mas a ideia era bizarra demais. Então percebi o retrato emoldurado na lareira e fiquei paralisado. Era exatamente igual ao desenho de Rachel. Luke com uns 9 anos, de cabelos louros e um amplo sorriso que revelava a falha de 2 dentes. Sem a cicatriz, seu rosto era de uma pessoa diferente, despreocupada e feliz. Como Rachel poderia saber dessa forma?
cozinha. Empilhados sobre a bancada havia centenas, eu quero dizer centenas mesmo, de potes plásticos com sanduíches de manteiga de amendoim e geleia. Os de baixo estavam verdes e bolorentos, como se estivessem ali fazia muito tempo. O cheiro me fazia lembrar dos armários da escola na sexta série, o que não era nada bom. Em cima do forno havia uma pilha de tabuleiros, cada um deles continha dúzias de biscoitos queimados. Na pia via-se uma montanha de jarros plásticos de suco instantâneo, vazios. Uma medusa com enchimento de feijões postava-se ao lado da torneira, como se estivesse guardando aquela bagunça. A senhora Castellan começou a assoviar enquanto pegava manteiga de amendoim e geleia e fazia um novo sanduíche. Alguma coisa estava queimando no forno. Tive o pressentimento de que havia mais biscoitos a caminho. Acima da pia, coladas com fita adesiva em volta de toda a janela, viam-se dezenas de figurinhas recortadas de anúncios de revistas e jornais, imagens de Hermes, do logo da Flores Expressas e dos limpadores a jato, imagens de caduceus de anúncios médicos. Meu coração se apertou. Eu queria sair daquele lugar, mas a senhora Castellan continuava a sorrir para mim, enquanto fazia o sanduíche, como se estivesse se certificando de que eu não iria escapar. Nico tossiu. Senhora Castellan? Hein? Precisamos lhe fazer algumas perguntas sobre seu filho. Sim, eles disseram que ele nunca mais voltaria, mas eu sabia que não seria assim. Ela deu palmadinhas afetuosas na minha bochecha, deixando-me com vestígios de manteiga de amendoim no rosto. Qual foi a última vez em que o viu? Perguntou Nico. Os olhos dela perderam o foco. Ele era tão novinho quando foi embora, disse melancólica. Terceira série. Isso é muito jovem para fugir. Disse que voltaria para o almoço, e eu esperei. Ele gosta de sanduíche de manteiga de amendoim e de biscoitos. Vai voltar para o almoço em breve. Então ela olhou para mim e sorriu. Ora, Luke, aí está você. Está tão bonito. Tem os olhos do seu pai. Ela se voltou para as imagens de Hermes acima da pia. Aí está um bom homem, de verdade. Às vezes ele vem me visitar, sabe? O relógio continuava tic-taqueando na outra sala. Limpei a manteiga de amendoim no meu rosto e olhei para Nico, suplicante, como se dissesse: podemos dar o fora daqui agora. Senhora, disse Nico, o que aconteceu com seus olhos? O olhar dela parecia fragmentado, como se ela estivesse tentando encontrar o foco em um caleidoscópio. Ora, Luke, você conhece a história. Foi um pouco antes de você nascer, não foi? Eu sempre fui especial. Conseguia ver através da... sei lá como chamam. A névoa? Perguntei. Sim, querido. Ela sentiu. E me ofereceram um trabalho importante, de tão especial que eu era. Olhei para Nico, mas ele parecia tão confuso quanto eu. Que tipo de trabalho? Perguntei. O que aconteceu? A senhora Castellan franziu a testa. A faca pairava acima do pão. Meu Deus, não deu certo, não foi? Seu pai me advertiu de que não deveria tentar. Disse que era perigoso demais, mas eu precisava. Era meu destino. E agora, eu ainda não consigo tirar as imagens da minha cabeça. Elas fazem tudo parecer tão vago. Querem uns biscoitos. Ela puxou um tabuleiro do forno e despejou uma dúzia de torrões de carvão com gotas de chocolate sobre a mesa. Luke era tão generoso, murmurou a senhora Castellan. Ele foi embora para me proteger, sabe? Disse que se fosse embora, os monstros não me ameaçariam. Mas eu disse a ele que os monstros não são nenhuma ameaça. Eles ficam na calçada do lado de fora o dia todo e nunca entram. Ela pegou uma pequena medusa recheada de feijões do peitoril da janela. Não é, senhora Medusa. Não, nenhuma ameaça em absoluto. Ela sorriu para mim. Estou tão feliz que tenha voltado para casa. Eu sabia que não tinha vergonha de mim. Mudei de posição na cadeira. Pensei como seria ser Luke, sentado naquela cadeira, com 8 ou 9 anos de idade, começando a perceber que a mãe era pirada. Senhora Castellan, disse eu. Mamãe, corrigiu ela. Sim. A senhora tornou a ver Luke depois que ele saiu de casa? Ora, é claro. Eu não sabia se ela estava imaginando aquilo. Pelo que dava para ver, todas as vezes que o carteiro batia a porta, era Luke.
mas Nico sentou-se na ponta da cadeira em expectativa. Quando? Perguntou ele. Quando foi a última vez que Luke a visitou? Bem, foi... Ah, meu Deus! Uma sombra atravessou seu rosto. Da última vez ele parecia tão diferente. Uma cicatriz terrível, e havia dor em sua voz. Os olhos dele, disse eu, estavam dourados? Dourados? Ela piscou. Não, que bobagem. Luke tem olhos azuis, lindos olhos azuis. Então Luke tinha mesmo estado ali. Isso fora antes do último verão, antes de ele ter se transformado em Cronos. Senhora Castellan, Nico pousou a mão no braço da velha senhora. Isso é muito importante. Ele pediu algo à senhora? Ela franziu a testa, como se tentasse se lembrar. Minha bênção não é encantador. Ela nos olhou em dúvida. Ele estava indo para um rio e disse que precisava da minha bênção. E eu lhe dei. É claro que dei. Nico me olhou triunfante. Obrigado, senhora. Essa é toda a informação que... A senhora Castellan arquejou, curvou-se para a frente e o tabuleiro de biscoitos caiu com um estrondo no chão. Nico e eu nos pusemos de pé em um pulo. Senhora Castellan, chamei. Ah! Ela se endireitou. Eu saí correndo e quase caí por cima da mesa da cozinha, porque os olhos dela emitiam uma luminosidade verde. Meu filho, ela falava com uma voz áspera e muito mais grave. Preciso protegê-lo. Hermes, socorro. O meu filho não. O destino dele não. Ela agarrou Nico pelos ombros e começou a sacudi-lo, como se quisesse fazê-lo entender. O destino dele não. Nico deu um grito estrangulado e a afastou com um empurrão. Então, agarrou o punho de sua espada. Percy, precisamos sair. De repente, a senhora Castellan desabou. Saltei para a frente e segurei-a antes que ela batesse na quina da mesa. Consegui colocá-la sentada em uma cadeira. Senhora C, chamei. Ela murmurou algo incompreensível e sacudiu a cabeça. Meu Deus, eu deixei cair os biscoitos. Que tolice a minha. Ela piscou e seus olhos voltaram ao normal. Ou, pelo menos, ao que eram antes. O brilho esverdeado havia desaparecido. A senhora está bem? Perguntei. Ora, é claro, meu bem. Estou ótima. Por que pergunta? Olhei para Nico, cujos lábios esboçaram a palavra saia. Senhora C estava nos contando uma coisa, disse eu. Algo sobre seu filho. Estava? Perguntou ela sonhadora. Ah, sim, seus olhos azuis. Estávamos falando sobre seus olhos azuis. Um garoto tão bonito. Precisamos ir, disse Nico em tom de urgência. Vamos dizer a Luke, vamos dizer a ele que a senhora mandou lembranças. Mas você não pode ir embora. A senhora Castellan levantou-se, trêmula, e eu recuei. Senti-me um tolo por ter medo de uma velha frágil, mas a maneira como sua voz havia mudado, a forma como ela havia agarrado Nico. Hermes vai chegar daqui a pouco, garantiu ela. Vai querer ver seu garoto. Talvez da próxima vez, falei. Obrigado por... Baixei os olhos para os biscoitos queimados espalhados pelo chão. Obrigado por tudo. Ela tentou nos deter, nos oferecer suco, mas eu precisava sair daquela casa. Na varanda da frente, ela agarrou meu pulso e eu quase morri de medo. Luke, ao menos fique em segurança. Prometa que ficará em segurança. Vou ficar, mamãe. Isso a fez sorrir. Ela soltou meu pulso e, enquanto fechava a porta, eu podia ouvi-la falando com as velas. Ouviram isso? Ele vai ficar em segurança. Eu disse a vocês que ele ficaria. Quando a porta se fechou, Nico e eu corremos. Os animaizinhos com um enchimento de feijão na calçada pareciam sorrir quando passamos. De volta ao penhasco, vimos que a senhora O'Leary tinha feito uma amizade. Uma fogueira aconchegante crepitava em um círculo de pedras. Uma garota de uns 8 anos estava sentada de pernas cruzadas ao lado da senhora O'Leary, coçando as orelhas da cadela infernal. A garota tinha cabelos castanhos e usava um vestido marrom simples. Na cabeça tinha um lenço, o que a fazia parecer uma criança da época dos pioneiros, como o fantasma de uma casa na campina ou algo do gênero. Ela usava um graveto para remeger o fogo, que parecia brilhar com um vermelho mais intenso que um fogo normal. Olá, disse ela. Meu primeiro pensamento foi: monstro, quando você é um semideus e encontra uma doce garotinha na floresta, esse costuma ser um bom momento para puxar sua espada e atacar. Além disso,
surgiu perto do fogo. Havia travessas de rosbife, batatas assadas, cenouras na manteiga, pão frescos e mais um monte de outras coisas que eu não comia fazia muito tempo. Meu estômago roncou. Era o tipo de refeição caseira que as pessoas deviam preparar, mas nunca faziam isso. A garotinha fez um biscoito de cachorro de 1,5 m aparecer para a Sra. O'Leary, que, feliz, começou a despedaçá-lo. Sentei-me ao lado de Nico. Pegamos a comida e eu estava prestes a atacá-la quando mudei de ideia. Joguei parte da minha refeição nas chamas, da forma como fazemos no acampamento. Para os deuses, disse eu. A garotinha sorriu. Obrigada. Como guardiã das chamas, fico com uma parte de cada sacrifício, sabe? Agora eu estou reconhecendo, eu disse. A primeira vez que cheguei ao acampamento, você estava sentada junto à fogueira no meio da área comum. Você não parou para falar, lembrou a garota com tristeza. Aliás, a maioria faz isso. Nico conversou comigo. Foi o primeiro em muitos anos. Todos correm de um lado para o outro. Não tem tempo para uma visita à família. Você é Estia, disse eu, deusa da lareira. E ela assentiu. Ok. Então, ela aparentava ter 8 anos de idade. Não perguntei. Eu sabia que os deuses podem ter a aparência que quiserem. Minha senhora, por que não está com os outros olimpianos combatendo o tifão? Perguntou Nico. Não sou muito de lutar. Seus olhos vermelhos bruxuleavam. Percebi que não estavam apenas refletindo as chamas. Eles eram cheios de chamas, mas não como os de Ares. Os olhos de Estia eram calorosos e aconchegantes. Além disso, disse ela, alguém tem de manter o fogo aceso nas casas enquanto os outros deuses estão fora. Então você está guardando o Monte Olimpo? Perguntei. Guardando pode ser uma palavra muito forte, mas se algum dia você precisar de um lugar quente para se sentar e de uma refeição caseira, será bem-vindo. Agora coma. Meu prato estava vazio antes que eu me desse conta. Nico engoliu sua comida com a mesma rapidez. Estava ótimo, falei. Obrigado, Estia. Ela sentiu. Fez uma boa visita a May Castellan. Por um momento eu havia quase esquecido da velha senhora, com seus olhos brilhantes e seu sorriso maníaco, a maneira como subitamente parecera possuída. O que exatamente há de errado com ela? Perguntei. Ela nasceu com um dom, contou Estia. Era capaz de ver através da névoa. Como minha mãe, falei, e também estava pensando, como Rachel. Mas aquela coisa dos olhos brilharem. Alguns suportam a maldição da visão melhor que outros, disse a deusa com tristeza. Durante algum tempo, May Castellan teve muitos talentos e atraiu a atenção do próprio Hermes. Tiveram um lindo menino. Por um breve período, ela foi feliz e então foi longe demais. Lembrei-me do que a senhora Castellan dissera e me ofereceram um trabalho importante. Não funcionou. Perguntei-me que tipo de trabalho deixara alguém daquele jeito. Num minuto, ela estava toda feliz, disse eu, e, no outro, estava delirando sobre o destino do filho, como se soubesse que ele havia se transformado em Cronos. O que aconteceu para dividi-la daquele jeito? O rosto da deusa tornou-se sombrio. Essa é uma história que não gosto de contar, mas May Castellan viu demais. Se quiser entender seu inimigo Luke, precisa entender sua família. Pensei nas tristes imagens de Hermes, coladas com fita adesiva acima da pia de May Castellan, e me perguntei se ela já seria tão louca quando Luke era pequeno. Aquele surto e os olhos verdes poderiam ter assustado de verdade um garoto de 9 anos. E se Hermes nunca tivesse aparecido, se tivesse deixado Luke sozinho com a mãe aqueles anos todos? Não é de admirar que Luke tenha fugido, disse eu. Quer dizer, não foi certo deixar a mãe daquela forma, mas ele era apenas um menino. Hermes não deveria tê-los abandonado. Estia coçou as orelhas da Sra. O'Leary. O cão infernal abanou o rabo e acidentalmente derrubou uma árvore. É fácil julgar os outros, advertiu Estia, mas você vai mesmo seguir os passos de Luke? Vai buscar os mesmos poderes? Nico deixou o prato no chão. Não temos escolha, minha senhora. É a única maneira de Percy ter uma chance. Estia abriu a mão, e o fogo rugiu. As chamas subiram 10 metros. Senti o calor em meu rosto. Então, o fogo diminuiu, voltando ao normal. Nem todos os poderes são espetaculares. Estia olhou para mim. Às vezes, o poder mais difícil de dominar é o poder de ceder. Acredita em mim? Falei. Qualquer coisa que
não uma solução perfeita. Agora eu cuido do fogo. Fui aos poucos desaparecendo no cenário. Ninguém jamais escreverá poemas épicos sobre os feitos de Hestia. A maioria dos semideuses nem sequer se digna a falar comigo. Mas você não é problema. Eu mantenho a paz, cedo quando necessário. Você é capaz de fazer isso? Não entendo o que está querendo dizer. Ela me observou atentamente. Talvez ainda não, mas em breve saberá. Você vai continuar sua busca. É essa a razão de você estar aqui, para me aconselhar a não ir. Hestia sacudiu a cabeça. Estou aqui porque, quando tudo mais dá errado, quando todos os outros deuses poderosos partem para a guerra, sou o que resta. O lar, a lareira, sou o último olimpiano. Você deve se lembrar de mim quando enfrentar sua decisão final. Não gostei da forma como ela disse final. Olhei para Nico, então voltei-me para o olhar de brilho cálido de Hestia. Preciso continuar, minha senhora. Tenho de deter Luke, quer dizer, Cronos. Hestia assentiu. Muito bem, não poderei ser de muita ajuda além do que já lhe disse. Mas, como você me ofereceu um sacrifício, posso mandá-lo de volta ao seu lar. Verei você de novo, Percy, no Olimpo. Seu tom era algorento, como se nosso próximo encontro não fosse ser feliz. A deusa fez um aceno com a mão e tudo desapareceu. De repente, eu estava em casa. Nico e eu estávamos sentados no sofá, no apartamento de minha mãe no Upper East Side, em Nova York. Essa era a boa notícia. A má notícia, porém, era que o restante da sala estava ocupada pela Sra. O'Leary. Houve um grito abafado vindo do quarto. A voz de Paul perguntou: "Quem pôs essa parede de pelo na frente da porta?" "Percy", chamou minha mãe. "Você está aí? Você está bem?" "Estou aqui", gritei de volta. "Ah!" A Sra. O'Leary tentou se virar à procura de minha mãe, derrubando todos os quadros da parede. Ela só viu minha mãe uma vez, uma longa história, mas a adora. Foram necessários alguns minutos, mas finalmente conseguimos ajeitar as coisas. Depois de destruir a maior parte da mobília da sala e provavelmente deixar os vizinhos enfurecidos, conseguimos tirar meus pais do quarto e levá-los para a cozinha, onde nos sentamos em torno da mesa. A Sra. O'Leary ainda ocupava toda a sala de estar, mas havia acomodado a cabeça no vão da porta da cozinha, de modo a poder nos ver, o que a deixava feliz. Mamãe jogou-lhe um pacote de 5 quilos de carne moída, o que lhe desceu goela abaixo de uma só vez. Paul serviu limonada a todos enquanto eu explicava sobre nossa visita a Connecticut. Então é verdade, Paul me olhava como se nunca tivesse me visto. Estava vestido com seu roupão branco, agora coberto de pelo da cadela infernal, e seus cabelos grisalhos estavam arrepiados em todas as direções. Toda aquela conversa sobre monstros e semideuses é mesmo verdade. Fiz que sim com a cabeça. No outono passado, eu tinha explicado a Paul quem eu era. Minha mãe havia confirmado minhas palavras, mas até esse momento, não creio que ele tivesse de fato acreditado em nós. Desculpe a Sra. O'Leary ter destruído a sala e tudo mais, falei. Paul riu, como se estivesse encantado. Você está brincando? Isso é incrível. Sabe, quando vi as marcas dos cascos no Brios, pensei que talvez fosse verdade. Mas isto... Ele deu um tapinha no focinho da Sra. O'Leary. A sala se sacudiu. Pum, pum, pum. O que queria dizer que uma equipe da SWAT estava derrubando a porta, ou a Sra. O'Leary estava abanando o rabo. Não pude deixar de sorrir. Paul era um cara bem legal, mesmo sendo meu professor de inglês e meu padrasto. Obrigado por não pirar, falei. Ah, mas eu estou pirando, garantiu ele, os olhos arregalados. Acho isso tudo simplesmente incrível. É, bem, disse eu. Talvez você não fique tão animado quando souber o que está acontecendo. Contei a Paul e minha mãe sobre Tifão, os deuses e a batalha iminente. Então falei sobre o plano de Nico. Minha mãe entrelaçou os dedos em torno do copo de limonada. Ela estava vestida com seu velho roupão azul de flanela, e seus cabelos estavam para trás, presos. Ela começara a escrever um romance recentemente, como havia anos queria fazer, e dava para ver que vinha trabalhando nele até tarde da noite, pois suas olheiras estavam mais escuras que de hábito. Atrás dela, na janela da cozinha, um enlace lunar prateado brilhava na jardineira. Eu trouxera a planta mágica da ilha de Calypso no último verão, e ela florescia enlouquecidamente, sob os cuidados de minha mãe.
Aquele aroma sempre me acalmava, mas também me deixava triste, porque me lembrava de amigos perdidos. Mamãe respirou fundo, como se estivesse pensando em como me dizer não. Percy, é perigoso, disse ela, mesmo para você. Mamãe, eu sei, eu posso morrer. Nico deixou isso claro, mas se não tentarmos, todos nós vamos morrer, afirmou Nico. Ele nem tocara em sua limonada. Senhora Jackson, não temos a menor chance contra uma invasão. E vai haver uma invasão. Uma invasão a Nova York? Perguntou Paul. Isso é possível? Como poderíamos não ver os monstros? Ele disse a palavra como se ainda não pudesse acreditar que fosse real. Eu não sei, admiti. Não vejo como Cronos poderia marchar sobre Nova York. Mas a névoa é forte. Tifão está atravessando o país nesse momento, arrasando tudo em seu caminho, e os mortais acham que se trata de uma tempestade. Senhora Jackson, disse Nico, Percy precisa da sua bênção. O processo tem de começar dessa forma. Eu não tinha certeza até falarmos com a mãe de Luke, mas agora sei. Isso só foi feito com sucesso 2 vezes antes. Em ambas as ocasiões, a mãe teve de dar sua bênção. Foi preciso que estivesse disposta a deixar seu filho correr o risco. Você quer que eu dê minha bênção para isso? Ela sacudiu a cabeça. É loucura, Percy. Por favor, mãe, não vou conseguir sem você. E se você sobreviver a esse processo, então vou para a guerra, disse eu contra Cronos, e apenas um de nós vai sobreviver. Não contei a ela a profecia completa sobre minha alma ceifada e o fim dos meus dias. Ela não precisava saber que eu provavelmente estava condenado. Minha única esperança era deter Cronos e salvar o restante do mundo antes de morrer. Você é meu filho, disse ela infeliz. Eu não posso simplesmente... Eu sabia que teria de pressionar mais minha mãe se quisesse que ela concordasse, mas não queria fazer isso. Lembrei-me da pobre senhora Castellan em sua cozinha, à espera de que o filho voltasse para casa, e percebi como eu tinha sorte. Minha mãe sempre estivera ao meu lado, sempre tentara me dar uma vida normal, mesmo com os deuses, os monstros e tudo. Ela tolerava as minhas aventuras, mas agora eu estava pedindo sua bênção para fazer algo que provavelmente me mataria. Meu olhar encontrou o de Paul e alguma espécie de entendimento aconteceu entre nós. Sally, ele pôs a mão sobre as mãos de minha mãe. Não posso dizer que saiba o que você e Percy têm passado todos esses anos, mas me parece que Percy está tendo uma atitude nobre. Eu gostaria de ter tanta coragem. Fiquei com um nó na garganta. Não recebia muitos elogios desse tipo. Minha mãe fixou os olhos em seu copo de limonada. Parecia estar se esforçando para não chorar. Pensei no que Esha dissera, no quanto era difícil ceder, e deduzi que minha mãe devia estar descobrindo isso. Percy, disse ela afinal, eu lhe dou minha bênção. Não me senti diferente nem nada. Nenhum brilho mágico iluminou a cozinha. Olhei para Nico. Ele parecia mais ansioso do que nunca, mas assentiu. Já é hora. Percy, minha mãe disse, uma última coisa. Se você sobreviver a essa luta com Cronos, me mande um sinal. Ela vasculhou a bolsa e me entregou o seu celular. Mãe, comecei, você sabe que semideuses e telefones... Eu sei, disse ela, mas em todo caso, se não puder ligar, quem sabe um sinal que eu possa ver de qualquer lugar de Manhattan, para que eu saiba que você está bem. Como Teseu, sugeriu Paul. Ele deveria levantar velas brancas quando voltasse para Atenas. Só que ele esqueceu, murmurou Nico, e seu pai saltou do telhado do palácio em desespero. Mas, afora isso, era uma ótima ideia. Que tal uma bandeira ou um sinal luminoso? Sugeriu mamãe. Do Olimpo, do Empire State Building. Algo azul, disse eu. Havia anos tínhamos uma brincadeira sobre comida azul. Era minha cor favorita, e minha mãe fazia de tudo para me deixar feliz. Todos os meus bolos de aniversário, as cestas de Páscoa, os doces de Natal, tudo sempre tinha de ser azul. Sim, concordou mamãe. Vou esperar um sinal azul, e vou tentar evitar pular de telhados de palácios. Ela me deu um último abraço. Tentei não sentir como se estivesse dizendo adeus. Apertei a mão de Paul. Então Nico e eu fomos até a porta da cozinha e olhamos para a senhora O'Leary. Desculpe, garota, falei. Chegou a hora de viajar pelas sombras outra vez. Ela choramingou e cruzou as patas sobre o focinho. Para onde agora? Perguntei a Nico. Los Angeles. Não é preciso, respondeu ele. Tem uma entrada mais próxima para o mundo inferior. Bom,
pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha te trazido relaxamento, descanso, tranquilidade. E esse é um dos meus capítulos favoritos desse livro. Acho que até da saga inteira, né? Porque a gente conhece um pouco mais da história, né? Do Luke. A gente ainda não né? Descobriu aqui em vídeo, né? Mas eu sei o porquê da mãe do Luke estar dessa maneira. É um pouco até aterrorizante, eu acho. Mas enfim, de qualquer maneira eu espero que tenha te trazido relaxamento, porque também acabou de uma maneira boa, né? Os capítulos da mãe do Percy eu também gosto muito, então teve várias coisas que eu gosto nesse capítulo, né? Nico, a mãe do Percy, e saber mais sobre a história dos personagens, né? E principalmente do vilão, né? Que é uma coisa assim importante, né? Ter esse background, esse plano de fundo, né? Então, enfim, de qualquer maneira, eu volto a te pedir, né? Caso você não tenha dormido, de você curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito e comente também sugestões, né, de outros livros que vocês querem depois que o último Olimpiano acabar, ou se tudo bem continuar com a saga do Rick Riordan, né, dos livros do Rick Riordan, o Riordan Verso. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, que aí você ajuda financeiramente. No Apoia-se tem recompensas, né, para quem ajudar por lá. Mas por enquanto eu me despeço com um beijo e até semana que vem com mais um vídeo, porque agora o soninho vem chegando. O soninho chegou, chegou, chegou. Tchau, 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 tchau.